Assim, pequenas violências do dia a dia que são tão suaves, são tão sutis, e aí a gente já normalizou, que a gente não observa o quanto isso pode ferir, o quanto isso é mal educado, o quanto isso é sem bom senso. Sabe quando você está numa turma de pessoas que podem ser íntimas ou não, e as pessoas começam a fazer perguntas para você, que muitas vezes você fica até se justificando, sem necessidade de se justificar, porque a gente poderia simplesmente não responder, que são aquelas perguntas assim: "E aí, tá namorando? E aí, quanto você tá ganhando? E aí, quando é que vocês vão casar? Ah, e aquele problema, você já resolveu?" Então, assim, são coisas que te pegam tão desprevenido que muitas vezes você começa a justificar aquilo dali. E quando uma pessoa está em um grupo, geralmente isso acontece, a gente até se sente mal por não conseguir, às vezes, justificar da maneira como a pessoa começa a nos questionar várias coisas. Isso é tão invasivo, isso é tão violento que muitas vezes a gente acha, inclusive, que por sermos amigos uns dos outros, nós podemos falar esse tipo de coisa. Só que muitas vezes também esse é o tipo de conversa que não acontece porque uma pessoa quer seu bem, porque ela quer te ajudar, mas é uma curiosidade desmedida. E curiosidade excessiva não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Porque se você não pode ajudar aquela pessoa, e se você está no meio de um grupo de pessoas, com várias pessoas ao redor, para que que você faz esse tipo de perguntas? Aí tá, você fala assim: "Ah, mas e se eu estiver sozinho com a pessoa?" Se você estiver sozinho com a pessoa quiser falar sobre isso, ela vai falar, naturalmente. Quando uma pessoa quer falar sobre alguma coisa, ela fala naturalmente sobre aquilo ali. Só que a gente já normalizou tanto ser questionado sobre coisas que não dizem respeito às outras pessoas, mesmo quando nós somos amigos íntimos dessa pessoa, que a gente acha isso normal. E a gente ainda se sente culpado. Ou então, quando a gente não quer responder e não responde, ou quando a gente dá uma cortada na pessoa, a pessoa fica com raiva, a pessoa se sente ofendida, quando na verdade o ofendido foi a pessoa que foi questionada. Então, são coisas que nós já normalizamos, mas que não é um comportamento normal.